Olá, eu sou a professora Camila e o tema da aula de hoje é visualização de dados por meio de gráficos. O objetivo da aula é aprender a construir, utilizar e a interpretar gráficos. Na aula anterior, vimos que quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer seu comportamento, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações, e que a forma de resumir tais variáveis vai depender do seu tipo, e vimos como visualizar os dados por meio da construção de tabelas de frequências, sendo a variável qualitativa ou ainda quantitativa. A visualização dos dados é uma etapa importantíssima da análise estatística, pois é a partir dela que criamos a intuição necessária para a escolha do teste ou modelo mais adequado ao nosso problema. Visualizações podem ser uma simples medida resumo, um conjunto dessas medidas organizadas em uma tabela, ou a representação de parte dos dados em um gráfico. A representação gráfica é utilizada para buscar padrões e relações, confirmar ou não certas expectativas que se tinha sobre os dados, descobrir novos fenômenos, confirmar ou não suposições feitas sobre os procedimentos estatísticos utilizados e apresentar resultados de modo mais rápido e fácil. Os gráficos, pessoal, eles devem ser autossuficientes e seu tipo vai variar conforme a variável e o seu objetivo. Existem vários tipos de gráficos e sua escolha também será feita respeitando o tipo de variável de interesse. Nesse slide, temos os principais gráficos a serem discutidos na aula de hoje. Um dos gráficos utilizados para verificar variáveis qualitativas é o de setores ou de pizza. Este gráfico é utilizado apenas para apresentar variáveis nominais e desde que haja poucas categorias. Cada fatia da pizza corresponde à percentuagem de ocorrência de cada categoria da variável. Lembrando que a soma das percentagens tem que ser igual a 100%. Observem que a mesma informação contida na tabela de frequências também podem ser visualizada graficamente. Assim como as tabelas, os gráficos devem ser autossuficientes, contendo título, legenda e fonte caso seja necessário. Existem variações do gráfico de pizza ou setores, como o 3D e o de rosca. As variáveis nominais, assim como as ordinais, também podem ser representadas pelo gráfico de barras. Notem que a mesma variável infectados por Covid-19 do exemplo da aula de distribuições de frequências foi apresentada primeiramente por uma tabela de frequências, depois pelo gráfico de pizza e agora pelo gráfico de barras. A maneira de como visualizar os dados será de escolha pessoal. No gráfico de barras, no eixo X, temos as categorias da variável de interesse e no eixo Y, a frequência absoluta ou relativa. Variações do gráfico de barras também podem ser obtidas, como o gráfico de barras horizontais. Observem que cada barra corresponde ao percentual de cada categoria da variável infectado por Covid-19. Vale ressaltar que se a variável de interesse é ordinal, como a nossa variável lavar as mãos, seu comportamento poderá ser visualizado por meio do gráfico de barras. Lembrando que a ordenação das categorias deve ser respeitada no gráfico, reforçando também que deve-se colocar título nos eixos e na figura. Até agora foi elucidada as principais maneiras de visualizar uma variável qualitativa. E agora falaremos das maneiras de visualizar dados numéricos. Ainda podemos utilizar o gráfico de barras para visualizar uma variável discreta e com poucas possibilidades de resultados. Para exemplificação, considere a variável original número de vezes que os alunos de uma turma da Unifesp lavam as mãos por dia. Aqui nós temos o gráfico de barras, onde podemos visualizar a distribuição do número de vezes que os estudantes de uma turma da Unifesp lavam as mãos por dia. Para visualizar o comportamento de uma variável quantitativa, temos também o histograma, que é um gráfico de barras contíguas com as bases proporcionais aos intervalos de classes ou categorias. E a área de cada retângulo é proporcional à sua respectiva frequência.
além da área sob o histograma ser igual a 100%. Observamos aqui que a maioria dos alunos lavam as mãos entre 3 e 13 vezes ao dia. Ainda para visualizar o comportamento de uma variável quantitativa, temos o boxplot. O boxplot é um gráfico que nos dá a ideia de posição, dispersão, assimetria e valores discrepantes. Entretanto, para a construção do boxplot, é necessário conhecimento sobre algumas medidas resumo que serão vistos nas próximas aulas. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Neste slide, temos um resumo de como resumir informações de uma única variável por meio de gráficos conforme a sua natureza. Entretanto, muitas vezes é de nosso interesse visualizar a associação entre duas variáveis ou ainda acrescentar outras informações referentes a tempo e lugar à nossa variável de interesse. Esse slide resume algumas possibilidades. A associação entre duas variáveis qualitativas pode ser vista por meio de um gráfico de barras. Para visualizar a associação entre uma variável qualitativa e uma variável quantitativa, podemos construir um histograma ou um boxplot da variável quantitativa para cada categoria da variável qualitativa. Assim, será possível analisar o comportamento da variável numérica em cada uma das categorias da variável qualitativa. Já o gráfico de dispersão bivariado é muito utilizado para a visualização da correlação entre duas variáveis quantitativas. E, caso o interesse seja visualizar o comportamento dos dados ao longo do tempo, podemos utilizar o gráfico de séries temporais. Os mapas também são uma ferramenta de visualização usados para exibir dados geográficos por valor ou categoria. Para visualizar uma possível associação entre as variáveis hábito de fumar e cardiopatia do exemplo dado na aula anterior, podemos construir um gráfico de barras. Notem que aqui foi construído um gráfico de barras levando em conta os percentuais por linha, ou seja, estamos analisando a distribuição da cardiopatia dentro do hábito de fumar. E observando o gráfico, é possível notar uma associação entre as variáveis de interesse. Dentre os não fumantes, 94% não possuem cardiopatia, enquanto que entre os fumantes esse percentual é de apenas 62%. No entanto, para que esta possível associação seja significativa, é necessário utilizarmos testes de hipótese, como o teste quadrado, para comprovar tal hipótese. Agora, imagine que nosso interesse seja verificar se a variável idade se distribui de maneira similar entre homens e mulheres infectados por Covid-19. Para visualizar tal informação, podemos construir um histograma da variável idade para cada sexo e observar se há sobreposição entre eles. Aqui nota-se um comportamento semelhante da idade entre os sexos, pois os histogramas se sobrepõem praticamente. Outra maneira de ver possíveis diferenças seria calcular as medidas resumo da idade por sexo, ou ainda visualizar essa possível relação por meio de boxplot. Entretanto, isso será visto nas próximas aulas. Lembrando que para encontrar possíveis diferenças significativas, deve-se utilizar técnicas estatísticas, como por exemplo, o teste de hipótese para comparação de duas populações independentes, a serem vistas posteriormente. O gráfico de dispersão bivariado é muito utilizado para a visualização da correlação entre duas variáveis quantitativas. Aqui no nosso exemplo, estamos interessados em visualizar se existe alguma relação entre a variável saturação da bile, eixo Y, e a idade do paciente, eixo X. Cada ponto no gráfico representa a informação de um indivíduo ou paciente do estudo. Por exemplo, este ponto representa as informações do paciente A, que tem 20 anos de idade e uma saturação da bile de 20%. Já este ponto representa a informação do paciente C, que possui 28 anos de idade e saturação da bile de aproximadamente 48%. Ao plotar a informação de cada paciente no gráfico, construímos o gráfico de dispersão bivariado. Notem que ao observarmos o gráfico como um todo, parece haver uma relação linear entre as variáveis idade e saturação da bile, pois ambas as variáveis crescem juntas, ou seja,
Quanto maior a idade do paciente, maior a saturação da bile, ou vice-versa. Lembrando, pessoal, que a correlação não implica causalidade. Assim como no exemplo do slide anterior, a nuvem de pontos deste gráfico de dispersão pode indicar correlação linear positiva entre as variáveis de interesse, ou seja, quanto maior a variável x, maior a variável y. Também é possível que a nuvem de pontos se comporte dessa maneira, e dizemos que há indícios de correlação negativa entre as variáveis x e y, ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y, ou vice-versa. A nuvem de pontos pode indicar uma correlação não linear ou ainda a nuvem pode ser aleatória, não indicando nenhuma correlação entre as variáveis. Caso o interesse seja visualizar o comportamento dos dados ao longo do tempo, podemos utilizar o gráfico de séries temporais. No eixo X do gráfico, temos a variável que expressa tempo, que pode ser ano, mês, dia, entre outras, e no eixo Y as frequências da variável de interesse. Neste gráfico, podemos observar a evolução de casos acumulados de Covid-19 no Brasil por semana epidemiológica de notificação no período analisado de 26 de fevereiro a 28 de agosto de 2020. Observem que aqui nós temos uma tendência crescente dos casos. Da mesma maneira, podemos estar interessados em visualizar o comportamento de novos casos de Covid-19 no Brasil por meio de notificação. Aqui já é possível observarmos grande oscilação de novos casos e, ao final, parece que esses estão decrescendo. Por fim, temos os mapas, que são utilizados para exibir dados geográficos por valor ou categoria, e neste exemplo podemos visualizar a incidência de Covid-19 por região brasileira no período de 26 de fevereiro a 28 de agosto de 2020. Note que a região norte é a região com maior incidência entre as regiões do país. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado a aula. Não deixem de assistir os próximos vídeos sobre medidas resumo. Muito obrigada pela participação e até a próxima.